Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0, quinta-feira 18 de agosto de 2022. Vão comentar as notícias com você o advogado e jornalista Marcelo Pavão, a advogada Camila Amorim. E a primeira notícia é fora da pauta, é uma notícia muito boa de agora de manhã. O Hospital Referência em Câncer no estado de São Paulo, AC Camargo, que nesta semana nós comentamos aqui, anunciou o encerramento das atividades em dezembro, ao final do contrato dos pacientes do Sistema Único de Saúde SUS, por conta da defasagem da tabela de remuneração do SUS com o custo real do tratamento. Hoje de manhã anunciou a revogação dessa decisão. Houve uma reunião com o governo do estado de São Paulo e com a prefeitura de São Paulo, que vão custear, se dispuseram a custear uma parte do tratamento, e então a partir de dezembro o AC Camargo não só mantém o atendimento dos pacientes de câncer de SUS, como pretende ampliar esse atendimento. Pavão, é uma excelente notícia. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todo mundo que nos assistem. Paulo, a gente estava, por incrível que pareça, poucos minutos antes de começar o programa, eu e a Camila, a gente estava falando exatamente do AC Camargo, do absurdo que é parar de atender o SUS. E parabéns ao prefeito Ricardo Nunes e ao governador Rodrigo Garcia por essa iniciativa. A gente vê tanto desmando, Paulo, no Brasil, tanto dinheiro saindo pelos dedos, pela cueca, pela meia, e esse investimento é um investimento pela vida, quer dizer, são as pessoas que mais precisam de medicação, de atenção, de operação, de um tratamento digno, e o AC Camargo, ele é um destaque pela excelência do seu tratamento. Então a gente só pode agradecer aos gestores, tanto da prefeitura quanto do estado, por estarem fazendo essa complementação e garantindo a quem mais precisa um tratamento digno e eficiente contra o câncer, Paulo. O Ministério da Saúde, ele tinha dado meio que essa orientação, que a gente deve considerar até um pouco torta, né? Quando o AC Camargo anunciou, Camila, a suspensão dos atendimentos a partir de dezembro, a nota do Ministério da Saúde dizia que a remuneração do SUS é o mínimo, mas que o governo do estado e a prefeitura poderiam ajudar. Empurrou a obrigação e a prefeitura e o governo do estado assumiram esse encargo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro que é uma excelente notícia, seria ótimo, né, a gente dar as notícias no começo da semana e quando começa a finalizar a semana, a gente diz que tudo foi resolvido e que agora não é mais assim. Essa questão do AC Camargo envolveu outras questões também, né, porque o terreno, eles receberem doação, então acho que assim, muito boa essa virada que nós estamos noticiando hoje, mas tem mais coisa do que a gente está sabendo publicamente. Porque começaram a também lembrar coisas que o AC Camargo recebeu em troca de atender paciente SUS. Então, eu acho que tem coisas nos bastidores. E é um serviço essencial. O AC Camargo em São Paulo não atende só o pessoal que vive em São Paulo, né? Vem gente do Brasil todo fazer tratamento, que é um local de referência. E esse acordo que foi feito lá atrás para atender paciente SUS, vamos dizer que em sua maioria foi feita pela doação do terreno. Mas essa virada na notícia que nós estamos dando agora tem mais coisa do que a gente sabe, porque o governo federal deu esse recado. É um recado óbvio que a gente sabe que qualquer governo estadual ou qualquer governo municipal pode também investir no SUS, não é só porque ele é um programa federal, mas tem mais coisa do que só a dica do governo federal. Na decisão do AC Camargo, a Camila tem razão, a direção ser lembrada que tinha recebido um terreno da prefeitura para ampliação da unidade e tal. Mas, de qualquer maneira, é uma boa notícia. A gente espera que o AC Camargo continue sendo referência, amplie o atendimento e que esse acordo permaneça a partir do ano que vem e daí em diante a gente não tenha mais, que os pacientes não recebam mais esse susto que tomaram essa semana com esse anúncio do AC Camargo.
Uma outra boa notícia é que Santos, a partir de... não cobra mais, a partir desse sábado, Zona Azul, estacionamento Zona Azul, aos sábados no centro da cidade. Podia estender para o resto da cidade, né? Mas no centro já é alguma coisa, né, assim, eu vejo que já é um movimento, hoje eu vou estar daqueles assim, mais quase para elogiar, mas eu vejo que é um movimento para trazer a vida ao centro de Santos. Só que tem que ir além, não pode ser apenas não estacionamento, acabar com a Zona Azul. Deve haver uma isenção de IPTU para não apenas quem possuir imóveis, mas para quem abrir comércios, abrir negócio no centro da cidade. Isenção de impostos para construção de moradias, a revitalização ali dos armazéns ali do Valongo, que são tombados e só faltam tombar no chão. Eu passei, inclusive, ontem por ali, só falta cair, não tem mais nada. Então, assim, eu vejo que é um movimento, mas ele deve ser muito mais agressivo, muito mais ostensivo para a revitalização do centro. Ontem eu vi vários comércios, vários imóveis históricos sendo reformados, mas a quantidade de lojas, é só passar ali na Amador Bueno e na João Pessoa, é gigantesca de lojas fechadas. Lá na Amador Bueno não, aqui na Amador Bueno. Aqui na Amador Bueno, né? Um monte de lojas fechadas. Comércios, cada dia que se passa é mais um que fecha. Então a gente precisa repensar a questão tributária aqui do centro, passando pelo IPTU, isenções para abertura de comércios, para vir as moradias, e começa pela Zona Azul, mas tem que ser mais. Isso não pode ficar só por isso, Paulo. Camila, quando você vier ao centro, aos sábados, veja bem, aos sábados já não paga mais Zona Azul aqui em Santos. Então, Paulo, hoje o Pavão está com os olhos bons e eu estou com os olhos ruins, vamos dizer assim. Ótima essa pergunta, quando vier aos sábados. Mas aos sábados, o que tem de atração no centro para nós irmos? E acharmos legal não pagar a Zona Azul? O centro de Santos tem um espaço para eventos excelente, que é o Arcos do Valongo, do lado do Museu Pelé. Tem um bistrô também, né? Bistrô, tem vários restaurantes. Então, tem a rodoviária de Santos, né? Então, é uma medida que... Mas a Camila está certa. Eu estou falando das exceções. A Camila está certa. Eu estou me referindo às exceções, explicando para a Camila. Tem algumas exceções. Mas você está certo. Tudo isso. A gente sabe de tudo isso. Mas o que eu preciso hoje mais no centro de Santos é ter o atrativo para levar as pessoas. Porque por mais que a gente vá no Valongo, tem que haver um evento ali para que a pessoa vá. Tem que haver isso para que a pessoa vá. Não é um ato que se a gente fala assim, não, já agora de pronto. Sábado eu tenho todo sábado um evento, uma feira, todo sábado tem uma coisa cultural no centro. Então, muito legal, porque eu sempre vou. Não, hoje justamente o que falta é esse atrativo. Justamente porque os locais estão vazios, como o Pavão falou. Tem um restaurante que eu gosto muito no centro, perto do fórum, adoro. Mas você vai lá, dá até um pouco de medo de ir aos finais de semana, porque você chega ali e vê a falta de segurança, vê a falta disso, a falta daquilo. Então, antes de pensar na Zona Azul, que eu acho que é o mais relevante no meio de tudo isso, vamos pensar no IPTU, igual o Pavão falou, vamos pensar na restauração, na conservação do centro. Gente, não tem coisa mais bonita do que esse centro. Você olha os casarões, são coisas literalmente de outro século. É lindíssimo. Então, está na hora de primeiro pensar na atração para o turista, para justamente a gente poder falar que legal, sábado eu vou no centro e não vou pagar estacionamento. O Arcos do Valongo, inclusive, recebeu, e nós recebemos aqui também a organizadora do Santos Jazz Festival, que foi excelente. O mês de julho foi muito bom para o centro de Santos em eventos. Trazer eventos, mas é isso que a Camila falou, assim. A Denise Covas, que esteve aqui. E precisa dar a sensação de segurança. Ainda há
muita insegurança na parte noturna, mas os eventos estão voltando, mas precisa ser mais ostensivo. A gente, complementando apenas o que a Camila falou, a gente precisa assumir e vestir realmente a camisa que Santos é uma cidade turística e precisa oferecer segurança, tranquilidade e bons atrativos para ficar, não apenas eventuais, mas fixos. Tem uma notícia interessante também para a gente analisar. A Polícia Militar ontem apreendeu um veículo em Guarujá depois de uma denúncia, recebeu uma denúncia, apreendeu um veículo depois de uma perseguição, porque quando o veículo foi identificado e abordado, o motorista fugiu, foi feita uma perseguição, o motorista perdeu o controle do veículo e conseguiu fugir dos policiais pelo mangue. Mas está aí a fotografia, 60 quilos de cocaína nesse veículo foram apreendidos, esses 60 quilos. Só uma correção, Paulo, não são 60 quilos de pó, são 60 quilos pasta. Da pasta base. Isso aí deve virar, se refinado, 10 vezes ou muito mais. O que eu quero ressaltar dessa notícia os policiais, né, chegaram no seu limite. Veja, qual é o aparato da polícia regular? Ele é inferior. O motorista do carro fugiu pelo mangue. O policial não tinha condições, então assim não há suporte. As nossas polícias hoje, elas literalmente ficam enxugando gelo, porque elas estão no seu limite. Nós precisamos de carros mais velozes, motos mais velozes, mais gente, apoio aéreo, apoio marítimo. Imagina se o policial está fazendo uma perseguição, aí ele bate o carro, o bandido bate o carro, sai correndo, se joga no mangue, o policial tem que parar a sua perseguição, porque ele tem dois problemas na mão. Ou ele persegue o bandido, ou ele guarda a droga. Porque se ele deixar a droga, quando voltar não tem mais nada. Então veja, é uma notícia preocupante, a gente toda hora está falando aqui no jornal. Precisa-se aumentar o efetivo, o poderio e a inteligência das nossas polícias. Parabéns a esse policial que perseguiu, a essa blitz que foi, mas o que a gente constata é que eles estão no seu limite e não vamos conseguir fazer nada se a gente não investir maciçamente nas nossas polícias para que elas sejam mais rápidas, mais inteligentes e muito mais poderosas do que o crime. Hoje está 1-0 para o crime. Camila? Pavão falou tudo, né? O ideal seria a gente ter uma polícia com força-tarefa, vamos dizer. Vai pela água, pelo mar, pelo céu, enfim, vai por onde der, para realmente até o fim. Que não, infelizmente eles não conseguem, não tem gente para isso, não tem investimento. Então, assim, poderia ter sido, além da prisão, da pasta também dos bandidos, mas infelizmente não tem investimento na segurança, né? Não tem investimento no policiamento para que possa fazer uma força-tarefa e resolver a coisa como a polícia também gostaria que fosse resolvida. Então, como o Pavão falou, falta investimento em todos os sentidos na polícia. Porque que eles fazem, a gente vive noticiando aqui. Só que eles fazem dentro do limite de capacidade, que não é o satisfatório, acho que nem para eles. Tem duas observações importantes a serem feitas aí. Primeiro, o valor dessa carga de cocaína apreendida. A cotação do quilo de cocaína no atacado é $40 mil. Então, 60 quilos, 2 milhões e 400 mil dólares, o valor dessa carga apreendida ontem com esse traficante. E segundo, a importância da denúncia anônima. Os policiais chegaram até essa carga de cocaína por uma denúncia anônima, porque é impossível rastrear toda a cocaína que é movimentada aqui. Então a denúncia anônima é muito importante e foi o que levou a Polícia Militar a fazer essa apreensão de droga ontem. O tráfico é muito poderoso, movimenta volumes de dinheiro espantosos, é um dos maiores negócios do mundo, né? Uma das atividades mais rentáveis do mundo. E ontem tem alguma coisa emblemática que a gente vai comentar depois do intervalo. No Maracanã, durante o jogo do Fluminense, um mega traficante, chefe do tráfico no Castelar,
foi preso com a camisa do Fluminense, torcendo calmamente no estádio. A gente só não sabe se ele foi preso antes ou depois do gol de empate do artilheiro Cano, né, que classificou o Fluminense para semifinal da Copa do Brasil. Então não sabe se ele foi preso de mau humor ou de bom humor com o resultado do time dele. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quinta-feira, a Camila Morim, advogada, Marcelo Pavão, advogado e jornalista, estão analisando as notícias com você. E essa notícia, Pavão, é curiosa, né? A prisão do chefe do tráfico no Castelar, poderoso chefão do tráfico, assistindo calmamente ao jogo do Fluminense, com a camisa lá. Foi antes ou depois do gol do Cano, hein? Eu nem sei te falar, viu? Eu tô meio fora desses campeonatos, não sei porquê, mas eu não tenho assistido muito porque o Santos não está aparecendo. Mas tudo bem, isso é outro assunto. Mas, Paulo, essa é a certeza da impunidade, né? O cidadão vai com a camisa do time, com o nome dele, sendo procurado pela polícia e sendo um dos chefes, né? Então, assim, alguém saiu de licença e não avisou o substituto, ou ele já não é mais o mais importante na quebrada, ou algum adversário flamenguista viu e fez a denúncia. Porque, sinceramente, é o total falta de qualquer... Sabe, assim, o cara tinha certeza de que nada ia acontecer, por isso que ele foi sem medo e sem problema nenhum. Vai lá, fica aí mais um tempo, tomara que não seja mais... Quando encontrado, não seja foragido, né? Porque hoje, até ontem, ele estava foragido pela justiça. O que será que ele pensou na hora? Não tem mais o Marco Aurélio de Mello para me soltar, como soltou o André do Rap, Camila? É muita cara de pau, né? É muita cara de pau. Eu fico besta com essas coisas. Eu tô rindo aqui porque são aquelas notícias estranhas, né? Você prendeu o bandido no futebol. Só faltava ele estar com uma cervejinha na mão e um torresminho na outra. Para mim ia ser uma cena... Fiscal do jogo da Argentina, lembra? Lembro. Todo mundo saiu de folga, foi lá o Caxias e multou lá a Argentina. Ele deve estar no Rio. Ontem a gente vai estar lá no Maracanã, cara. Não, assim, é absurdo a gente noticiar isso, né? E como o Pavão falou, alguém estava de férias, alguém esqueceu, o post-it que estava na mesa, prender fulano, deve ter voado. Então, assim, você não consegue andar na rua, né, Paulo Schiff? Todo mundo te reconhece. Já o bandido não consegue ir no estádio. Uma outra notícia, assim, que é entre jocosa, curiosa, né, do relativo ao crime, é que a esposa, a mulher do chefão, esse sim, o poderoso chefão Marcola, que está preso há 16 anos, ela foi assaltada em São Paulo. Ela foi assaltada. E os assaltantes, quando viram nos documentos o sobrenome Camacho, né, devolveram imediatamente. Uma hora depois devolveram tudo para ela, Pavão. Isso dá um filme, isso dá um roteiro, né? Você assalta a mulher do chefão do crime. Você vai fazer o quê? Você vai pedir perdão? E quando... Desculpas. Não adianta, tem que ser perdão e ainda falar assim, você sabe com quem você está falando? Não, ainda bem. E quando... Sorte sua. E tem um vídeo do Marcola recebendo essa notícia na conversa com a esposa, e ele não fica bravo, ele ri, né? Claro! Ele não deve nem imaginar quem é o cara. Aí a pessoa vê e fala, gente, é a mulher do cara. Meu, o que eu faço? Sabe, assim, eu tô assaltando a mulher do Al Capone. O que resta? Resta você rir. Nessa hora, se você é o bandido e acontece o negócio, ria muito. Porque acabou. A mega da mega. Do lado negativo, né? Eu imagino que esse assaltante, quando chegou em casa, a mãe dele falou assim, ó, de hoje em diante, você escolhe direito quem você vai assaltar, né? Gente, mas olha, tem quantos brasileiros aqui? Nós somos mais de 220 milhões. O cara, olha, joga na Mega Sena que você vai ganhar, meu amigo. Você vai ganhar, não vai precisar mais roubar. Bom, quem não vai ganhar nada mais, pelo jeito, é o vereador Gabriel Monteiro, aquele acusado de
relação sexual com menor, estupro, importunação sexual, assédio moral, assédio sexual. Ele completou o Código Penal inteiro, esse vereador, Gabriel Monteiro? Então, Paulo... Ou falta alguma coisa? Falta muita coisa, e você quer saber? Eu não acredito que vai acontecer nada com ele. Ele vai ser cassado, sim, porque hoje ainda de manhã, o julgamento é às 16 horas. Hoje de manhã foram apresentados outros áudios imputados a ele. Em que ele reconhece que... E ele fala que mantém relações com meninas de 17 e de 16 anos. Só que isso não está no processo, não vai ser considerado, ele vai ser cassado. Agora, o detalhe é que ele é candidato a deputado federal pelo PL, né? E ele continuará candidato a deputado federal. E aí, se ele for eleito deputado federal, ele automaticamente adquire foro privilegiado, e aí o julgamento, o processo, inquérito, tudo, vai tudo para o STF, aí ele vai se eleger, se reeleger, provavelmente vai se candidatar, porque está um outro julgamento da lei da impunidade, aquela que todo mundo agora precisa deixar por escrito que quer cometer crime. Se ele for eleito deputado federal e daqui a 2 anos ele for eleito outra coisa, o crime vai ficar no mandato passado. Então, esse Gabriel Monteiro hoje perderá sim o seu mandato, mas se continuar do jeito que está indo, ele ainda acaba sendo um dos mais votados deputados federais pelo Rio de Janeiro. Apesar do eleitor do Rio de Janeiro ter feito nas últimas décadas escolhas assim bem questionáveis, no mínimo, né? 4 ex-governadores presos, são 4? É o Pezão, o Garotinho, a Rosinha Garotinho. Desde o Sérgio Cabral. Desde do governador Garotinho para cá, com exceção da governadora Benedita da Silva, todos foram presos ou afastados. O Witzel não foi preso, né? Foi afastado. Foi preso também, mas não está preso. Chegou a ser preso? Chegou a ser preso preventivamente, foi preso sim. Então, o que dizem é que quando há a posse do governo do Rio de Janeiro, o governador não passa para o outro a faixa, como se faz no resto do Brasil, passa uma tornozeleira eletrônica direto para o sucessor. Mas eu acredito que o vereador Gabriel Monteiro não se eleja, que ele tenha uma votação pífia para deputado federal e não tenha nenhuma chance de se eleger, Camila. Paulo, eu também espero que ele não se eleja, eu espero que o brasileiro esteja vendo que nós estamos elegendo ano a ano criminosos. Você brincou agora há pouco do Código Penal, se a gente somar todos os bandidos que estão no poder ou que querem o poder, eu acho que a gente dá umas 100 voltas no Código Penal, só exemplificando com políticos crimes que ali estão previstos. Então, assim, é um absurdo ele ser reeleito, ele deve ser cassado, sim. Nós, ultimamente, estamos noticiando, né, notícias de cunho sexual, bandidos de cunho sexual, em relação a tudo, né? O juiz agora do TRT também, que vai estar investigado por não sei quantos crimes sexuais. O Gabriel Monteiro, que falou que tinha relação com garotinhas. E a gente está colocando esse povo no poder, atrás, um ano atrás do outro. Então, assim, que o brasileiro, pelo amor de Deus, acorde na votação, enxergue a bandidagem, porque tá difícil. Se a gente pegar todos os políticos que estão no momento no poder ou se candidatando a ele e fizer uma leitura junto do Código Penal, a gente dá umas, sei lá quantas 1000 voltas no Código Penal, só exemplificando com político. E juízes e concursados, enfim, precisa ser feita alguma coisa. É bom a gente lembrar que se o Gabriel Monteiro for realmente cassado pela Câmara do Rio de Janeiro hoje, ele se junta ao Dr. Jairinho, né? Dr. Jairinho. Acusado de matar o enteado. Acusado da morte do enteado. Você ter 2 vereadores nessa condição numa Câmara, dá para
fazer uma Se avaliação muito investigar, não negativa. são só dois, né? É Se a gente for impressionante. atrás de todo mundo. Impressionante o nível da Câmara do Rio de Janeiro. A Anvisa acabou com a obrigatoriedade de máscaras em aeroportos e voos, Pavão. Paulo, assim, nós aqui passamos a pandemia inteira, né, replicando aqui os conselhos e dando ênfase à ciência. Até prova em contrário, a Anvisa tem elementos suficientes para tomar essa decisão. Aí eu acredito que fique a critério de cada um usar ou não a máscara. E como a gente está vendo atualmente, muitas pessoas não abandonaram o uso da máscara. Existem diversas doenças que estão rodando, recentemente a varíola, gripes, outras doenças virais, as pessoas estão se contaminando, então assim, toda a proteção ela é necessária. Pode haver uma flexibilização, como já foi determinado, ambientes abertos, etc. e tal, com distanciamento social. Você vai para algum lugar de aglomeração, pondere, né? Ainda faz 2 dias, hoje é quinta-feira, acho que foi terça-feira, morreu um ator de 32 anos, se não me engano, em Goiás. Ele havia contraído pela 3ª vez a Covid, estava vacinado, só que ele era imunodepressivo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado porque a ameaça está aí. Então, a Anvisa fala que não é necessário, ok, avalie. Você vai viajar de avião, de ônibus, de trem? Avalie se você tem alguém na sua família que precise de um cuidado a mais, se você tem um problema que precise se resguardar a mais, se você está gripado, usa máscara para evitar contaminar os outros. Agora é aquele momento, Paulo, da empatia. A gente tem que ter empatia e se a gente quer respeito, respeitar o próximo. Eu vejo assim, Paulo. O que a gente vê, Camila, pelas ruas e em locais fechados também, é que algumas pessoas adotaram o uso da máscara. E esse uso da máscara, como o Pavão disse, no Japão, por exemplo, a pessoa que está resfriada ou com gripe, ela usa máscara para preservar o outro, evitar de contaminar o outro. Então essa máscara é um ato de cidadania e a adoção dela aqui pelos brasileiros, por nós, vai ser muito bem-vinda, não é, Camila? Sim, eu acho que hoje o uso da máscara está numa questão de educação, porque eu tô com uma doença bactericida no momento, e o que me falaram no hospital é: use a máscara. Use porque não só eu, né? Eu, no caso, porque eu tô doente nesse momento, mas porque a máscara evita transmitir muitas doenças. E no caso, eu acho que não é só quando a gente tá gripado, tem que ser um hábito meio que para a vida inteira na rua a gente usar, principalmente em locais fechados. Eu tô com uma doença que é bacteriana, não é vírus, mas tô doente, não tenho sintoma nenhum e fui descobrir que estava doente agora há pouco. Então, assim, igual a gente tem, o Pavão falou, a gente tem muitas outras doenças, não só o Covid, que a máscara vai ajudar. Então, eu sou muito a favor do uso da máscara em qualquer situação. Não custa. Incomoda para burro. A gente que usa óculos é um inferno. Mas a máscara deve ser utilizada assim. Mas é consciência, a gente não pode ter uma lei, né, que obrigue as pessoas a terem educação. Depois de 2 anos e meio de pandemia, as pessoas já deviam estar educadas em relação a isso. Aeroporto é lugar fechadíssimo. Shopping center é lugar fechadíssimo. Usa máscara. Rapidinho, e a gente vai falar do incêndio no lixo, no lixão do Sambaiatuba, em São Vicente. Voltando para o último bloco da opinião desta quinta-feira, a Camila Amorim e o Marcelo Pavão estão analisando as notícias com você. E uma dessas notícias é um princípio de incêndio, na verdade um incêndio mesmo, no lixão do Sambaiatuba, em São Vicente, ontem, na Vila Jockey, debelado pelos bombeiros. O incêndio no lixão
deve ter sido provocado, né, de acordo com a reação dos bombeiros, com a análise dos bombeiros, mas ele tem um potencial poluidor, um incêndio no lixão muito grande, não é, Pavão? Paulo, assim, me preocupou bastante quando eu vi o depoimento do representante do Corpo de Bombeiros no local, onde ele abre aspas, né? Não, incêndio não começa sozinho e não há problema porque lá não mora ninguém, fecha aspas. Com todo o respeito que eu tenho pela corporação, pelo Corpo de Bombeiros, a pessoa que deu esse depoimento para a imprensa não conhece nada do que ele faz. Porque há a autocombustão, sim, pelo próprio lixo, produz o lixo, o chorume do lixo, produz gás metano, que é chamado gasolixo. É um autocomburente, ele pega fogo, sim, sozinho. É um perigo imenso para a população aqui da região, porque pode ser um incêndio e pode virar uma bomba. Então, assim, e por que eu falo isso? Porque nos quase 30 anos de advocacia trabalhista, eu já tive inúmeros processos onde o pessoal do trabalho de coleta de lixo, o pessoal de varredores e pessoas que frequentam o lixão, que vão até levar o material, não estou nem falando do pessoal que vive, come, tira tudo de lá. A periculosidade era atestada por peritos judiciais, nomeados pela Justiça do Trabalho. Existem centenas e centenas de laudos que dão periculosidade, ou seja, risco de explosão. Então as autoridades que estão assistindo esse jornal precisam e devem tomar providências urgentes, porque se está pegando fogo, não precisa ter ninguém colocado fogo no lixão. É algo que pode pegar fogo sozinho, pode virar um grande incêndio de proporções absurdas ou uma grande explosão de proporções maiores ainda. Então, autoridades municipais, estaduais, federais, de segurança, Corpo de Bombeiros, façam algo já, porque já está pegando fogo. Daqui a pouco, quando tiver uma tragédia, não adianta reclamar. Está aqui registrada a nossa denúncia. Pavão, o lixo produz gás, há alguns projetos pelo mundo, inclusive no Brasil, de aproveitamento do gás produzido pelo lixo. Sim. Existe esse aproveitamento. Mas combustão espontânea eu nunca ouvi falar. Combustão espontânea, isso é atestado em laudos técnicos, pega fogo sozinho. Porque é uma mistura de elementos que vão se juntando no chorume, que isso fica autocomburente. Da mesma forma, uma vez eu perguntei para um perito, ele falou, é algo muito similar ao petróleo. O petróleo nada mais é do que um lixo que se solidificou e depois ele ficou da forma. É fóssil, né? Fóssil. É a mesma coisa que o lixo produz, só que a céu aberto, com pouco proteção. Então, com o sol, da mesma forma que a gente está vendo na Europa, esses incêndios sistemáticos, é o próprio sol, o calor que faz com a secura da temperatura. E aqui no lixão, há muitos anos esse risco é falado, só que ninguém trata o lixão. Então há um perigo para a população geral e um perigo imediato para todas aquelas pessoas que vivem no lixão. Porque ao contrário que o bombeiro declarou à imprensa, muitas e muitas famílias vivem do que catam no lixão. Não, mesmo nas reportagens tem catadores do lixão lamentando o incêndio, né? Sim, mas é que o corpo de bombeiros minimizou de uma forma a ocorrência, como sendo assim, alguém tocou fogo naquilo e a gente chegou perto e debelou. Não, ninguém precisa tacar fogo no lixo para ele pegar fogo. E nós temos vivido recentemente aqui na região um período de estiagem. Então, assim, é muito perigoso. E eu vi a imprensa dar um destaque mínimo a esse incêndio, como algo corriqueiro. Não é algo corriqueiro, é algo que precisa ser atacado, debelado, estudado, porque é muito perigoso. Pode virar um incêndio ou aquilo virar uma bomba. E aí a gente não sabe o que pode acontecer.
Acho que eu preciso estudar melhor essa questão. Não sabia que podia ter tido combustão espontânea aí, confesso a minha ignorância. Você sabia, né, Camila? Pelo jeito, você aprovou com a cabeça, né? Sim, sim. É o gás metano, né? É o mesmo gás dos vulcões. Então, o lixo produz o mesmo gás que a gente encontra nos vulcões. Por isso, também fica demonstrado, vamos dizer, a comparação é o mesmo gás, que pode pegar fogo a qualquer hora, o acúmulo. E tem aqui na estrada, eu acho que é na rodovia dos Bandeirantes, não lembro se tem ou tinha, um lixão à direita de quem está indo para Campinas. Ali era muito comum você ver pontos de fogo no meio do lixão, do nada, assim. Pontos de fogo, porque é um gás que pega fogo. E esse gás, se canalizado, ele pode virar energia elétrica, ele pode ser feito para coisas boas. Ele só precisa haver um investimento, né, na recuperação e na canalização do gás metano. Então, dá para tirar mais uma vez. Tendo interesse, tendo investimento, você consegue tirar esse gás que hoje está fazendo tanta falta, né? Olha as contas de luz que nós estamos tendo, olha tudo que está acontecendo. Esse gás pode ser canalizado e utilizado. É o mesmo gás dos vulcões e de tantas outras coisas que a gente conhece e utiliza no dia a dia. O aproveitamento do lixo é um potencial muito rico, né? O país tem hoje uma política nacional de resíduos sólidos que vem sendo implementada lentamente nos municípios, alguns em estágio mais avançado, outros menos avançados, mas a gente precisa acelerar esse processo. É preciso aproveitar mais o lixo, porque ao mesmo tempo que gera riqueza, preserva o meio ambiente, né? A quantidade de lixo gerada nas cidades hoje é muito grande e a gente precisa evitar o contato desse lixo direto com a natureza. Pavão, por falar em preservação da natureza, o Instituto Homem e Amazônia ontem divulgou dados relativos ao desmatamento entre agosto do ano passado e julho desse ano, período de um ano. É o maior desmatamento na Amazônia em 15 anos, 10.500 quilômetros quadrados, o equivalente a 7 vezes a área da cidade de São Paulo. Paulo, é assim, só não vê quem não quer a destruição e o abandono das nossas reservas naturais. Por outro lado, a gente já começa a colecionar ventos nunca antes vistos aqui no Brasil. A gente começa a ver uma estiagem onde sempre houve chuva para a agricultura, para a pecuária. A gente está vendo que a chuva não está chegando onde chegava, a chuva está ficando onde saía. Enfim, nós estamos vendo o desmantelamento, a gente já vê o desmantelamento do IBAMA, da FUNAI, da proteção ambiental. Ou seja, hoje há praticamente uma licença para devastar, para entrar, porque há quase uma certeza de que nada vai acontecer. A gente vê aqui e ali alguma resistência da Polícia Federal apresentando as denúncias, e aí no dia seguinte a gente constata na imprensa de que há pelo menos 3 anos e meio, olha a coincidência, nenhuma investigação foi aberta, nada acontece porque houve uma mudança da lei que, após o auto de infração, ele só prossegue após uma audiência e uma permissão do órgão que fez não sei o que lá. Ou seja, o IBAMA se transformou numa teia de burocracia onde nada mais é investigado, há uma proibição da destruição do maquinário dos grileiros e o resultado é que a gente está vendo essa devastação jamais vista e que isso já está trazendo problemas para o brasileiro, mas a gente insiste em fechar o olho para a realidade. Estamos tocando fogo no nosso país a troco de nada, porque o que está realmente por trás disso é o que a gente está vendo pipocar na imprensa. Estados que não exportam ouro exportando toneladas de ouro, estados que não exportam madeira exportando toneladas de madeira, porque contrabando, descaminho, grilagem, devastação viraram
absolutamente coisas normais. Ou a gente muda isso, ou a gente não tem mais país. E está acabando, porque em um ano destruíram toda essa quantidade de terra que você falou, Paulo. E isso está crescendo cada vez mais. Daqui a pouco não teremos mais nada e será tarde demais. Mas você não falou que você ia fazer comentários bem-humorados hoje? Não dá, Paulo. A gente tenta fazer comentário bem-humorado. É porque me deixa triste, Paulo. É que nem eu recebi outro dia uma informação de que lá no Rio Grande do Sul estavam matando macacos com medo de pegar a varíola dos macacos. É uma santa ignorância isso. Então, assim, as pessoas falarem que está certo derrubar a Amazônia, acabando com os nossos mananciais, e nós estamos acabando com o que mais temos no Brasil, que é vida, que é lugar para plantar, lugar para trabalhar, para comer. O nosso país está sendo destruído na sua fonte. Porque não é ideologia, é por burrice e ganância. Nós estamos nos calando quando estão saqueando o Brasil e não está entrando um centavo para cá, porque é tudo bandidagem. E as nossas autoridades estão de costas para todo esse saque. É lógico que eu estou zoando o Pavão, né? Não dá para brincar com uma notícia, não dá para fazer um comentário bem-humorado em relação a uma notícia de desmatamento da Amazônia, não é, Camila? Pois é, eu acho que não só o nosso país está acabando, como o Pavão disse, como o mundo, né? E é óbvio que a Amazônia, a gente sabe, desde sempre, que é o coração verde do mundo, vamos dizer assim. E vídeo que está acontecendo, Europa com sensação térmica de 50 graus, não é normal. Nós aqui no Brasil não tendo inverno, não é normal. Eu acho que as próprias doenças em si que a gente está tendo, Covid, varíola dos macacos, tudo que a gente está tendo hoje, eu acredito que seja em consequência de nós estarmos mexendo onde não devemos. E onde não devemos é justamente a natureza. Se tudo era tão equilibrado, vamos dizer, se as coisas estavam funcionando relativamente, agora você destruindo o que existe tem que ter consequência. Tudo na vida tem consequência. E esse desmatamento a gente está vendo o que está acontecendo. Nós não tivemos inverno esse ano. 2022 foi um ano sem inverno. Tivemos dias frios, sim, dias muito frios, mas dias. Lembrem como era 10 anos atrás, sabe? Europa, Austrália, outros países pegando fogo, também não é normal. Por quê? Porque está tudo esquentando. Aquele aquecimento global lá atrás, quando se falava que não era praticamente conhecido, não se sabiam as consequências, aí nós estamos vivendo as consequências. Está na hora de ter uma acordo geral e ver que as consequências estão trazendo prejuízo, sim. Então, vamos mudar. Camila está reclamando que não teve inverno. Eu quero ver como é que ela vai estar nesse fim de semana, porque a frente fria chega hoje, diz que traz neve para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, e muito frio, muita chuva, muito vento a partir de hoje. Até a frente fria está desmoralizada, porque ela atrasou, né? Não, e aqui os surfistas estavam na praia com esperando as ondas de 3,5 metros, 4,5 e não veio pegaram nada. Jacaré só. Pegaram só jacaré. Agora, na Ponte Pêncil. Que a gente vai comentar muito rapidamente a notícia de que uma delegada da Polícia Federal pediu ao Supremo autorização para investigar o presidente Jair Bolsonaro em relação à questão daquela live em que ele associou a vacina contra a Covid com a disseminação da AIDS, né, com o maior risco da síndrome do HIV, da AIDS, e ele não pediu desculpas depois. E também ao encorajamento de desobedecer aquela determinação do uso de máscaras durante a pandemia. É provável que não dê nada isso, ela pediu a investigação. Agora, eu fiquei curioso de olhar as redes sociais da delegada Lorena Nascimento, porque os bolsonaristas vão cair em cima dela. Bem rapidinho, Pavão, porque eu quero comentar aquela notícia da britânica que conversou. Esse caso, Paulo, é simples. Só está faltando fazer botão do casco do porco, porque o cheiro
corpo, pé, rabo, nariz, orelha, tem tudo. Só está faltando fazer botão do casco do porco, Paulo. Agora, veja, uma britânica conversou com os frequentadores do velório dela, Pavão. Eu achei sensacional, Paulo. É um software que foi criado pelo filho dela. É sensacional. E veja, o que é esse software? A pessoa, antecipadamente, óbvio, ela grava uma série de respostas em sequência de um questionário muito longo e detalhado. Esse questionário, essas respostas, elas contêm todas as conjunções, as construções possíveis na língua. Então, após essa resposta, o que acontece? É feito, não é uma computação gráfica, não é uma realidade virtual. É a própria pessoa que foi gravada, ela fala e responde as pessoas ao seu velório. Aí a gente pode achar, num primeiro momento, que é mórbido isso, mas veja o problema. Veja a situação que pode ser colocada. Uma pessoa que grava isso com bastante antecedência, vamos supor que se fique uma prática. A pessoa fica doente de repente, morre de repente, ou então existem aquelas perguntas que você, na hora da dor da perda de uma pessoa, você fica assim, mas por que, pai? Por que, mãe? Por que não sei o quê? E a pessoa te responde, olha, fica bem, fica tranquilo. Psicologicamente, pode ser algo muito positivo, para dar aquele conforto naquela pior hora. Você imagina se a pessoa está ouvindo a sua mãe, o seu filho, isso precisa ser aprimorado. A gente está muito rápido com a tecnologia, mas eu vejo que esse tipo de coisa, e para quem assiste Star Trek, Jornada das Estrelas, nada mais é do que o que se fala lá no holodeck, que é uma realidade virtual onde você comenta e conversa com pessoas que já morreram ou estão distantes. Eu vejo, assim, tem um lado mórbido, óbvio, que você está conversando com o morto aqui presente, mas eu vejo, psicologicamente, eu falando como psicólogo amador aqui, porque eu não tenho fundamento científico nenhum, eu acho que pode ser muito reconfortante, Paulo. Bem rapidamente, Camila, comentar a notícia da britânica que falou com os frequentadores do velório dela, porque o nosso tempo já está esgotado. Eu não acho nem mórbido, eu acho muito estranho. E para mim, morreu, vai viver em outro plano, não, sabe? Deixa a pessoa descansar. Se eu quero que saibam da minha vida, ou se eu quero saber da sua vida, é em vida, sabe? E depois que a pessoa morre, óbvio, vem 1000 perguntas na nossa cabeça, mas elas devem ficar ali, sem resposta mesmo. Deixa a pessoa descansar. Não vejo nem pelo lado mórbido, pelo lado de informática, muito legal, mas não quero isso, não. Você tem aí a análise do Pavão, que acha que pode ser bem construtivo, assim, para quem ficou e sente a dor da perda, essa conversa, né, alguns esclarecimentos, e tem o lado da Camila, que acha melhor não mexer com isso. Você que decide, você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 e pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quinta-feira para você que você merece.